Plena FM. Mesa pra dois. Estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Eu estou começando as conversas com alguns candidatos. Tem dois que, se não der para trazer de qualquer forma, eu já entrevistei, que foi Rezende e Chico França. Mas vou tentar trazer o pessoal, tanto Itabuna como Ilhéus. Falta pouco tempo, eu tenho poucas quarta-feiras, mas a gente vai levando, né? Hoje eu trouxe para bater um papo aqui comigo o Isaac Neri, que é médico. Foi enfermeiro também, né, Isaac? Sou enfermeiro. E o Isaac, como ele é da área de saúde, é candidato a prefeito e é da área de saúde, eu vou começar conversando de saúde, depois vou conversar de outras coisas, né? Mas antes, Isaac, eu queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho. Onde é que você cresceu? Onde é que você estudou? Com essa trajetória, mais ou menos. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite. Agradeço a você, a sua produção aqui da Morena FM. Agradeço a você, ouvinte, que está nesse momento nos ouvindo. E você, nas minhas redes sociais aqui no Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube. Bom, eu nasci na cidade de São Domingos, de Valente, na verdade, mas São Domingos é um distrito de Valente, no sertão, a região do Cisal, considerada Valente, capital do Cisal, dista a 116 km de Feira de Santana. Tá descendo feira. E aí, assim, vim para Itabuna dentro de uma Kombi de banana, assim, eu diria assim, que o rapaz saía de Ubaitaba para levar a banana pro Nordeste lá, vendia, e a gente colocou, minha mãe colocou o colchão de casal e a gente veio, são 5 filhos, minha mãe e meu pai. De mudança? De mudança. Meu pai é policial militar aposentado, mas ele foi transferido de Retirolândia para Ilhéus em 86, ficou aqui em 88, nós chegamos aqui aos 15 anos de idade, fui matriculado no CISO, minha vida assim, foi escola pública. E aí, formando no CISO, concluí o 2º grau, prestei vestibular na UESC, em 92 passei para enfermeiro, né? Mas aí a condição financeira não me permitiu estudar, ao mesmo tempo que eu fiz concurso da Polícia Militar, porque tinha a opção de você trabalhar em viatura, né? À noite, ter o dia para estudar. Trabalhei 10 anos, fui policial militar 10 anos, graças a Deus. Eu sou muito grato à PM. Você mais viu foi emergência, né? Muita emergência. E tem uma brincadeira, Marcelo, assim, na época, assim, Isaac, você atira, depois socorre e leva para o pronto-socorro. Tinha essa brincadeira. Socorre, assim. Leva pro hospital porque eu era enfermeiro e era policial, né? Então, assim, depois de formado em enfermagem, eu passei da gestão na época de Geraldo Simões, eu e Paulo, nós montamos a Policlínica de Itabuna, informatizada, depois fui para a atenção básica, ser o diretor da atenção básica, fizemos várias coisas, graças a Deus, na época. Depois, como enfermeiro de Santa Casa, eu fui coordenador de enfermagem, fui diretor de enfermagem de Santa Casa, a primeira diretoria de enfermagem do interior da Bahia, em uma instituição assim, público e privado, foi feito na Santa Casa em 2004 e fizemos, graças a Deus, um bom trabalho, assim, pronto, deixei um rastro de decência assim, na nossa forma de agir. E depois entrei em medicina em 2008 na UES e, formado em medicina, eu assumi o sistema do Estado de regulação aqui, a coordenação médica, e graças a Deus fizemos um bom trabalho também aqui. Quando Itabuna perdeu a plena na gestão do saudoso Fernando Gomes, então assim, nós assumimos, eu fui colocado lá, eu fazia medicina, trabalhava... Você assumiu pelo Estado? Pelo Estado, então fizemos um trabalho também, graças a Deus. Muito tempo sem a plena. Foi devolvido na gestão de Vânia. Passou toda a gestão de Azevedo e foi devolvido, porque aí o município se preparou e recebeu de volta o comando único na época. E aí, então, formado em medicina, trabalhei em pronto-socorro, fui secretário de saúde na gestão do Fernando Gomes e graças a Deus trabalhei em pronto-socorro, fui médico do município, me exonerei em 2021, quase 2022 por conta do Isaac, trabalho. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, um negócio super interessante sobre a regulação e coisa do tipo. Só que aí eu vou tomar o espaço do candidato a prefeito se eu for discutir isso. Então eu já prometo aqui que, independente do resultado da eleição, vou trazer Isaac para a gente conversar de saúde só. Conversar dessa parte que a gente estava conversando antes, que é bem interessante, tá? Então, agora, começando pela parte da saúde. O que você vê de problema hoje em Itabuna? E qual a sua proposta para resolver como prefeito? Quer dizer, aquelas coisas que o município pode fazer para melhorar a saúde aqui. Assim, uma coisa que me preocupou muito, Marcel,
é você chegar num posto, o funcionário dizer assim: doutor, temos 80 pacientes cadastrados aqui para tomar metoprolol e só chegam 8 caixas. Então Itabuna hoje é uma cidade desabastecida em todo tipo de material, de medicação, a esparadrapo, a gás, nos postos de saúde. A Secretaria de Saúde deve ao prestador, aqueles que fornecem. Não é questão de mal distribuído, é questão de não ter mesmo. De não ter mesmo, né? Mal distribuição, não tem. Um prefeito não reformou nenhum posto na cidade. Houveram 15 reformas, as 15 foram feitas pela faculdade, né? Sim, naquele de medicina, do Mais Médico, de medicina, né? E agora uma clínica da mulher que está fazendo o CESP também é a faculdade, não é o prefeito de Itabuna que está fazendo isso. Então você não vê obra da prefeitura na saúde, né? Você não vê garantia nos hospitais de base. O hospital de base deve a fornecedor há quase 2 anos. Tem fornecedor que me procurou, Isaac, está me devendo há quase 2 anos. O hospital de base falta materiais todos os dias. Eu fiz denúncias sérias no ano passado em relação aos pacientes que estavam com risco de morte iminente por conta de não dialisar. Esse dinheiro desses medicamentos, dessas dívidas e tal, é um dinheiro que é repasse federal, é um dinheiro que é municipal, é um dinheiro que é estadual? Qual é a origem do dinheiro destinado para essa área aí? Pronto, então o município tem vários convênios. Tem vários tipos de programas na Secretaria de Saúde que são convênios com o Ministério e com a Secretaria de Estado da Bahia. E ele recebe repasse nesse sentido. Sim. Outra coisa importante em relação ao FPM, o município tem a obrigação de colocar no mínimo 15% do FPM aportar na Secretaria de Saúde, tá? Então, através desse convênio, desse recurso FPM, você tem que gerir a saúde da cidade, né? E nós estamos falando de posto de saúde. Quando chega no hospital de base, que tem complexidade, a gente percebe claramente que falta gestão no hospital de base. E uma prova clara é que você tem você tirou um técnico que não conseguiu resolver o problema do hospital de base. Aí nós vamos identificar no futuro por que ele não conseguiu resolver. E já que o prefeito foi para as rádios, né, para dizer que aportava 6 milhões e 400, enquanto a gestão do prefeito Fernando Gomes repassava 3 milhões e 800, ou seja, de 3 milhões e 800, né, quase, para 6 milhões e 400, estão falando quase o dobro. E não resolveu o problema do hospital de base, então alguma coisa há lá, né? E nós vamos saber no futuro o que havia no hospital de base, que 6 milhões e 400 trabalhava menos do que 3 milhões e 800. Porque eu me lembro que na gestão de Fernando, eu não teve um dia que alguém me dissesse que está faltando material para dialisar pacientes, né? Enquanto essa gestão ficou meses sem dialisar pacientes na frequência que deveria. O paciente precisava de 3 diálises por semana, fazia uma, né? Então assim, você vê uma situação muito difícil. Outra coisa, eu quero fazer uma denúncia aqui para vocês sobre a oncologia de Itabuna. O hospital de referência não paga médico desde maio do ano passado, segundo o colega me falou, e eles suspenderam a cirurgia desde outubro do ano passado. Qual é o hospital de referência? O Calixto Midland, que é o Complexo Santa Casa, né? Então assim, hoje uma mulher que tem lesão tem um carcinoma de colo uterino, uma lesão de alto grau de colo uterino, que tem que fazer um procedimento simples de 30 minutos, sentar numa maca ginecológica, que às vezes nem precisa ser cirúrgico, na maioria das vezes tem que correr para Salvador, porque a médica não opera porque não recebe. E eu vou citar aqui um caso verdadeiro. Eu aniversariei dia 27 de julho, no dia 28 um colega meu me ligou e disse: Isaac, essa cidade vai sucumbir. Eu falei: o que foi? Um paciente que teve um diagnóstico de câncer de colo, que nós estamos, depois de 50 anos, Marcelo, corremos o risco de ter câncer de colo retal, né? Por isso que preconiza uma colonoscopia por ano, com 2, você aí aumenta normal, você aumenta o tempo para estar fazendo, preconizado pelo INCA. Ele diz que teve um diagnóstico de câncer de reto, de colo de reto ali em março, era para ter sido operado em abril. Chegou em minhas mãos essa semana, foi na última semana de julho. Isso é a operação que dá para fazer aqui em Itabuna. Isso. Aí ele disse: se tivesse chegado em abril, eu não teria operado ele, porque nós não estamos operando na Santa Casa, por conta de não receber dinheiro. Mas eu mandaria a Paulistina Maltês em Salvador. Resultado, quando foi na primeira semana de agosto, o paciente faleceu. Ora, nós estamos falando de um paciente que poderia durar 5 anos de sobrevida, a 11. Então, para um pai, 5 anos faz muita diferença de um filho crescer. Deus, muita. Entendeu? E um filho, tem muita falta de um pai perder em menos de 5 meses, poderia ficar 5 anos. Esse problema que você falou de falta de pagamento, também é a razão de, quando abre edital, por exemplo, do dia abrir o edital para pediatra e não apareceu ninguém. É só esse problema de falta de pagamento ou tem mais coisa no caso de pediatra? Não tem. Primeiro que você não tem pediatra todos os dias que quer vir trabalhar, né,
quase ninguém quer fazer pediatria, Marcel, por quê? Porque é uma especialidade que só vive só de pronto-socorro e consultório. Não tem procedimento agregado, beleza? Outra coisa, a porta. Os pediatras são muito machucados, são agredidos tanto verbalmente quanto às vezes fisicamente em pronto-socorro. Porque normalmente, você que é pai, você que é mãe, acha que seu filho com 39 graus de febre está morrendo. Quando na verdade, então às vezes você chega o momento emocional te desequilibra. E aí você chega lá, passa pela triagem. Desconta no médico. A enfermagem realmente faz uma triagem bem feita, mostra que não é um caso grave, pode esperar. Mas aí o tempo vai passando, você vai angustiando. Então, mas qual o problema? O custo, o valor do salário de um pronto-socorro, de uma diária médica, ele é ruim. Não é, você não tem, para você passar pela humilhação, por agressão, não vale a pena. Entendeu? O desgaste é muito grande, então a maioria prefere não dar plantão, prefere fazer especialização em UTI neonatal ou UTI pediatra e ficar nisso aí, entendeu? Rapaz, é problema. A dificuldade é essa. O que dá para fazer para acabar com uma cultura basicamente da população, que é a seguinte: o cara tem uma febre, ele corre para o hospital ao invés de ir para o posto de saúde. O que dá para fazer para melhorar essa cultura, para fazer o cara procurar o posto de saúde? Um trabalho junto às comunidades, né? Eu acho que o que precisa em Itabuna, Marcel, é um gestor que tenha conhecimento do que fazer, pelo menos mínimo, em relação a essas coisas assim. Quando você sabe que a estratégia de saúde da família começou na gestão de Geraldo, em 2001, 2004. Na época tinha equipe excelente de enfermeiros, cara. Dr. Edson Dantas. Visita em casa também foi Dr. Edson Dantas era o secretário. Mas tínhamos excelentes enfermeiros, Solange, Soraya, que eram professores da UESC, apaixonados por SUS, apaixonados pela estratégia da família. Então nós divulgávamos, que Geraldo todo dia me ligava assim: Isaac, meu amiguinho, minha pedinha, veja bem, o postal não está funcionando. Eu falei: tá, prefeito. É que nós estamos mudando paradigma. E eu não quero gastar mais, porque eu sou mão de vaca. Então, por favor, resolva aí. Aí começou, então faltou um trabalho junto às comunidades, inclusive através dos agentes comunitários. Está mudando essa cultura, né? Que os agentes comunitários têm feito muito esse trabalho. Mas às vezes não é fazer um tempo e parar. É todos os dias, são todos os dias, eu lembro na verdade. Que, por exemplo, agora na gestão de Augusto, eu fui visitado em casa por um representante do posto de saúde para dizer: seu posto de saúde é aqui, tem isso, se você precisar de qualquer coisa, você vai para lá. Mas só apareceu uma vez. Aí a gente esquece, né? É isso. E tem que existir esse link. Quem linka a comunidade ao posto de saúde é o agente comunitário. Que está ali. Então esse agente comunitário tem que estar repassando nas casas, visitando as pessoas, vendo as condições, principalmente priorizando os que têm comorbidades. Sim. O que tem diabetes, hipertensão. E é preciso que o município tenha esse entendimento de que pacientes portadores de comorbidades, que lesa coração, lesa rim, lesa retina, lesa cérebro, esses pacientes precisam realizar exames a cada 6 meses, na maioria das vezes. Precisa ter prioridade de visitas, prioridade de atendimento. Tem que ter um acompanhamento constante, né? Tem. Então, falta esse link aí, falta essa vontade de fazer essa política pública de saúde. Bom, pra gente não ficar só de saúde, porque senão o pessoal fala assim: Isaac é médico, só entende saúde, não vai fazer mais nada. Calma, gente, não é assim não. O Isaac, pulando para a coisa vizinha, que é saúde pública, Itabuna tem um problema sério que eu venho falando desde a época de Geraldo e ninguém resolveu, que é a população crescente o tempo inteiro de cães e gatos de rua. Porque o pessoal faz campanha de castração gratuita, mas do animal que já é domesticado e que está em casa. Verdade. Só que os de rua vão se reproduzindo. E Itabuna hoje tem uma superpopulação de cães e gatos absurda. Nas ruas a minha rua mesmo deve ter uns 30 na rua. Então, assim, você faria algum plano para castrar esses animais de rua? Eu acho que, na verdade, a gente precisa recolher esses animais para doação, inclusive, para dar um tratamento. Eu nem falei em recolher, que às vezes não tem espaço e tal, mas é preciso criar se espaço. Já castrar já é uma coisa, preciso criar espaço, Marcel, ou então trabalhar
com as entidades, como Bicharadas e outros que estão aí, e apoiá-las. Dar suporte, né? Eu acho que dá para fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta com o MP e com Justiça, fornecer rações para essas entidades. Você acha que dá para recolher, então? Dá para recolher, dá para fazer a castração e colocar para doação. Eu acho que é possível fazer isso, porque hoje mesmo eu vi uma cena de manhã, uma criança chutando um cachorrinho. Tem essas coisas. Eles queriam votar, o cachorrinho estava na porta da casa, só que o portão estava fechado. E ele não, às vezes o adolescente, o jovem não entende que o cachorro está lá vindo porque quer entrar, porque eles estão na porta. Ele começou a chutar. Aí quando eu me aproximei, ele parou. Entendeu? Aí foi quando eu bati na porta, a dona abriu, o cachorro entrou. Então assim, esses cachorros, esses gatos também são machucados nas ruas. Na minha rua envenenaram mais de 8 gatos. Aí, tá vendo? Então assim, é melhor você. Sofrem também. Então é melhor você recolher esses animais, fazer um termo de ajuste com essas entidades, cara. Fazer a castração, realmente montar o centro de zoonose que funcione, dar condições aos profissionais. Fazer uma feira mensal de doação. De doação, não tenho dúvida disso. Eu acho que precisa para ontem isso. Ô Isaac, saindo completamente dessa área, Itabuna é uma cidade. Eu vou fazer um suspense porque eu vou pro comercial e já volto. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Morena FM. De volta com Mesa para dois, rapaz. O papo aqui com o Isaac no intervalo tá bom demais. A gente tá falando mil loucuras aqui. Mas voltando para Itabuna. Isaac, a gente tava comentando de estrutura. Que Itabuna tem mais carro do que rua. E Augusto está fazendo algumas intervenções que eu acho que vão funcionar bem. Tem o projeto do viaduto também. Só que tudo isso é do lado direito do rio. O lado esquerdo do rio é a parte mais complicada, porque você tem Cinquentenário, Beira-Rio, Inácio Tosta, tudo, e é congestionado. O que dá para fazer ali, Isaac? Bom, Marcelo, eu acredito que Itabuna precisa de um estacionamento. Um estacionamento grande, geral. Né? Itabuna carece realmente de um prédio, de edifício garagem, para que a gente possa realmente tirar o estacionamento da Rufo Galvão, das Nações Unidas, ali da Cinquentenário, da Beira-Rio inclusive, porque fica intransitável você. Eu acho um absurdo. Agora tem umas coisas que são muito simples, sabe, Marcelo? Podia ser feito hoje. Por exemplo, como é que você sai da Praça Dame subindo ali para pegar a Rufo Galvão? Sim. E você tem dois lados de estacionamento de carro? Sim. Não dá. Meio-dia você não consegue passar ali. De repente podia até fechar a parte de cima para estacionamento. Ou então deixaria apenas um lado de estacionamento. E aí, como agora existe realmente o pedágio de estacionamento, né? Você vê que tem muitas vagas de um lado e outro também, mas os carros que estão estacionados, aquela parte apenas um lado só para cobrar esse estacionamento, e deixava 2 vias livres, entendeu? Até realmente pegar lá em cima Nações Unidas e descer direção Centro Comercial ou a Tamandaré ali para ir para São Caetano. Primeiro tem que resolver isso para ontem, e isso não demanda um investimento sequer, é só regras, mais nada. Outra coisa importante é um garagem, é um edifício garagem que precisa ser resolvido. Onde será construído, aí tem que pensar. Teria que pensar, né? Assim, é sobre o rio, né? É na Praça Camacan, entendeu? Aí é meu projeto doido. É que você acabou de falar assim. Ninguém tem coragem. Mas assim, algumas coisas, assim, o progresso, às vezes, infelizmente, você tem que abrir mão de outras coisas para garantir. Porque não dá para ver um progresso, né, sem machucar algumas coisas. Por exemplo... E só para o pessoal saber, esse projeto doido da Praça Camacan, ele não é um projeto inédito, não. Foi feito isso na Praça Roosevelt, em São Paulo. Sim, isso. Maluf tinha uma praça lá, Maluf passou o trator, tirou árvore, tirou tudo, todo mundo gritou. Aí ele construiu 2 andares de estacionamento e em cima dos 2 andares ele construiu a praça de novo, com árvore, com tudo. E ficaria bonito um mirante ali, na Praça Camacan, pro Rio Cachoeira, né? Eu acho que Itabuna precisa pensar dessa forma também no futuro, mas que precisa realmente de um edifício garagem, e para tirar esses estacionamentos que hoje tem na Cinquentenário, Rufo Galvão, Nações Unidas, precisa para ontem, não tenho dúvida disso. Um problema que Itabuna enfrentou muito tempo também, que está sendo melhorado agora, é a parte de água.
quando terminar o projeto Mais Água, vai ter água razoável. Aí, como é que atrai a empresa para cá? Porque assim, hoje toda cidade dá incentivo, né? Verdade. Como é que a gente pode atrair empresa para cá? Porque empresa, a gente precisa para gerar emprego, para gerar tudo. Marcelo, vou te falar uma coisa aqui, irmão. Eu estou percorrendo os bairros carentes. Empresa nenhuma vem para Itabuna, irmão, diante da fome e da miséria que estou vivenciando, da falta de estrutura. E a gente percebe uma inversão de valores muito grande por parte, inclusive dessa gestão que aí está, em que ele levantou placas ali para gastar 11 milhões e 700 na Beira-Rio. Que esse dinheiro poderia estar sendo gasto justamente nos bairros carentes. Mas Itabuna não precisa de um centro bonito, já que é uma cidade que depende do comércio de clientes de outras cidades, e esse cliente só vem se o centro estiver ok? Então, cara, o centro Itabuna hoje nunca deixou de ser um centro ruim e atrair alguém para vir comprar. Porque observe, Itabuna é o maior entreposto comercial da região. Sem dúvida. Você pode fazer um centro, você não pode ter um centro como se fosse um centro de pessoas usando drogas ali, digamos, durante o dia todo, como a Cracolândia, né? Mas não é esse o caso, Marcelo. Não é esse o caso. Então, assim, você gastou mais de 50 milhões de reais em praças públicas. Você pegou empréstimo 115 milhões de reais no Banco do Brasil para fazer praças e algumas melhorias que não vão gerar emprego na cidade. Você não teria feito as praças e teria usado em 100% nos bairros carentes. Mas em que nos bairros? Na infraestrutura. Rede de água, esgoto, rede fluvial, esgoto e calçamento. Eu fui no São Pedro, para você ter ideia. Eu essa semana minha correria foi Daniel Gomes, Pedro Gerônimo, São Pedro, Zios, enfim. É uma correria, viu, gente? Ser candidato a prefeito não é mole, não. E tô correndo 7 km todo dia de manhã, aí, viu? Você tem ideia, tá ficando viu? fitness. Então perdi 7 quilos já. Então assim, tem ruas que é impossível você descer. Impossível. E eu visitei um vozinho numa dessas ruas, um senhorzinho de quase 80 anos de idade, com uma sonda na uretra, há 2 anos não consegue operar em Itabuna. A tristeza é essa. Então veja bem, eu gastaria 2 milhões e 700 que está se gastando hoje na Praça Camaquã. Ou investiria nessas ruas no São Pedro? Investiria nessa rua do São Pedro. Com 500 mil você faria uma praça muito bonita ali na Praça Camaquã, e 2 milhões e 200 você ia para essas ruas no São Pedro. Então São Pedro é um exemplo, mas Iso, Daniel Gomes, Pedro Jerônimo, Fonseca, Novo Fonseca, espalhada, né? Espalhada. Tem quantos bairros? Todos 70 bairros. Houve, na verdade, uma rearrumação que teve bairro que juntou 60, aí, né? E fez um bairro só. Isso, tem mais de 60. Então Itabuna é uma cidade desprezada pela maioria dos gestores que passaram. Claro, cada um fez suas contribuições, mas eles não olharam para os bairros carentes. E um exemplo prático: toda vez que surgiu um bairro de 30 anos para cá, o município não foi antes com infraestrutura, com meio-fio, com calçamento, água, esgoto, mais nada. Que até as ruas não fizeram ordenamento. Eu lembro do bairro bairro Jorge Amado, por exemplo. Entendeu? Então, assim, você vai ali no Vale do Sol, você vai no Gegel, foram bairros criados por moradores. Que as ruas têm ruas que 2 metros de largura. Tudo de qualquer jeito. Entendeu? De qualquer jeito. Ou seja, a ausência do poder público é gritante, Marcelo. Então, assim, eu pegaria uma cidade que o prefeito cuida da sua gente, uma cidade que o prefeito cuida da educação do mais carente, uma cidade que o poder público oferece uma saúde de qualidade. Não estou falando, Marcelo, de ideal. Estou falando de qualidade só. Não é uma saúde ideal, é uma saúde de qualidade. Para os mais carentes, é uma cidade que atrai empresas, irmão. Uma empresa vem para a cidade de Itabuna, manda um assistente social, um psicólogo, para vir entender a cidade. Hoje está se resolvendo o problema da água. Está se resolvendo, mas não vai se resolver. Porque até hoje o Estado fez aquela barragem lá e a água não chegou ainda. Não chegou ainda. Não fizeram a ligação da barragem. Até agora nada. Então assim, aquele... A água vem por mágica. Aquela de fato é o aporte de água que as empresas precisam para vir para Itabuna. Mas como os bairros carentes estão sendo tratados por todas as gestões que passaram, e mais ainda por essa, que priorizou o centro da cidade, esqueceu os bairros carentes, não tem como a empresa vir, irmão.
Não tem como. A empresa, eu fiz um MBA em 2001, 2002, na época eu li um livro sobre a administração financeira e um CEO, ele falou claramente assim, que a estrutura de um município, ela é o fator decisivo para uma empresa aportar recursos nela. Mas quando ele fala estrutura, ele fala educação, saúde, assistência, quer dizer, a capacitação. Um exemplo prático, vamos lá. Desde quando a presidente Dilma lançou na época o PAC 2, a região sul foi contemplada com a ferrovia, lembra? Duplicação da rodovia, foi contemplada com um possível futuro novo aeroporto a questão do porto. O porto virou privado. Entendeu? O federal saiu do porto. Mas virar. Mas virar. É um complexo. Virar. O aeroporto esqueceram. Esqueceram. Ninguém falou mais nada. Mas pode vir. Eu lhe pergunto. Pode. Está no projeto. É isso. Eu pergunto. O projeto não é Porto Sul. O projeto é Complexo Porto Sul, que envolve o aeroporto e a ferrovia. Eu lhe pergunto, qual gestor que passou por aí, e principalmente esse que aí está, fez algum tipo de investimento para criar cursos técnicos voltados para o futuro da região, que são esses projetos que vão chegar na cidade? E tem que lembrar que uma ferrovia passando por aqui cria uma série de oportunidades também. Desde Porto Seco a embarque de passageiro, a tudo. Né? Você quer ver uma coisa importante? Nós temos uma 101 aí. Não existe nenhum fomento para você instalar empresas na beira da 101. Verdade. Você entende? Não tem. Tem algumas cidades que a cidade praticamente está na beira da 101, tipo Eunápolis, né? E se beneficiaram, e o comércio cresceu ali e fomentou o comércio ali, entendeu? Então, assim, é interessante. Então, faltou nas gestões que passaram, e não está faltando nessa, esse olhar para a geração de emprego e renda dessa forma. Que tipo de empresa você gostaria de atrair para Itabuna? Centro de distribuição logística. Porque nós temos, vamos lá, um porto, qual é assim, transporte. Cruzamento de duas federais. Transporte. O mais caro é aéreo. Você transportar uma mercadoria via aérea é caríssimo. Caro. O mais barato é navegação, depois vem trem, depois vem rodoviário. Então você tem um porto que vai passar e uma ferrovia chegando. E já tem as duas rodovias. Então nós precisamos realmente adquirir, e se Deus nos permitir, nós vamos adquirir uma área próxima a 101, criar uma estrutura para receber centro de distribuição logística de grandes empresas como Mercado Livre, eu passei por como um enorme Shopee lá e perto outros. de Salvador, no caminho para Salvador, na BR 264, passei por um enorme, não sei qual é o município, não sei, passei por um grandão mesmo. Então, aí você vai ter um porto a menos de 10 quilômetros, Marcelo. E além de empresa de logística? Pronto, o comércio. Fortaleceu o comércio da cidade. Esse governo que aí está deu um aumento de 150% no ISS. Né? Que você pagava 2%, passou para 5%. Nosso interesse é reduzir o ISS de Itabuna para fazer com que o lojista que desempregou em 2001, porque eu tenho um amigo que ele tinha 3 funcionários na loja dele, demitiu um. Então uma mãe de família, um pai de família perdeu o emprego por conta do aumento de 150% do ISS. Você multiplica isso pelos outros empresas. Entendeu? Então se ele fez, os outros também fizeram. Tá na cara. E tem pessoas que ficaram só os donos ali. Tinha um funcionário, deixou de ter. Então, assim, nós queremos reduzir esses impostos e queremos também sentar com o micro e o pequeno empreendedor para ouvir do grande empresário, de que forma nós, gestão pública, poderemos fazer para que ele possa desenvolver mais o seu comércio, gerar mais emprego. Você vai na sabatina da CI, né? Vou. Já é uma boa oportunidade de conversar com os empresários. Com certeza. Assim, eu acho que o poder público ele não pode estar afastado do poder privado. Ambos têm que trabalhar lado a lado. Enquanto um tem o dinheiro para fazer investimento e eu tenho o dinheiro para fazer infraestrutura. Não tem como você separar isso, entendeu? Então é preciso. Outra coisa, o Sebrae. Um relacionamento muito próximo com o Sebrae, para fazer um estudo realmente da região, principalmente voltado para a ferrovia, para o novo porto, para a questão da duplicação. A gente tem um ativo que a gente usa pouco, que são as cabeças da UESC, né? Que está cheio de gente na UESC que sabe fazer pesquisa, que sabe fazer levantamento, que sabe planejar coisas, e a gente usa pouco, né? Tanto Itabuna como Ilhéus também quase não usa. Por exemplo, assim, quando eu decidi a candidatura ano passado, eu procurei Gasparetto. Sim. Eu disse, professor, eu queria almoçar com o senhor.
é porque Gasparetto tem um estudo socioeconômico da região interessante. Nossa, ele sabe tudo. E eu justamente pedi esse estudo para embaçar o meu. Um suspense. Já fala de Gasparetto, aguente aí. Paulinho, vai daí. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois. O papo rende aqui, que vocês não imaginam no intervalo. Mas você estava falando de Gasparetto, né? Isso. Ele estava comentando, se você chegou agora, caiu de paraquedas agora no programa, ele estava comentando da falta de usar as cabeças da UESC, que é um ativo que a gente tem. Tanto Ilhéus como Itabuna raramente usam, né? Para auxiliar a administração. E você estava falando que você conversou com o Gasparetto, né? Isso, então na época eu conversei com o professor Gasparetto para ter acesso realmente a esse estudo socioeconômico da região, para poder realmente ter uma noção do que realmente, para a gente errar menos, na verdade. Acho que o gestor precisa trabalhar com pessoas para errar menos, porque cada centavo investido em um projeto que não vai dar certo, ou que não deu certo, Marcelo, é ruim para o munícipe, para o pagador de imposto, né? Então, assim, conversei com ele, tive uma conversa muito boa, né? E nosso plano de governo foi, assim, baseado justamente em algumas ideias que ele falou no dia, né? Outra coisa importante também é essa questão de usar uma universidade. Eu acredito que, por exemplo, tem a MESE, que é o Movimento Empresarial de Itabuna, né? MEP, né? MESE. É MESE. Eles sabem quem são. É Movimento Empresarial Sul da Bahia. MESB. Esse é MESB, isso. Então, assim, que também tem estudo, tem do plano diretor de Itabuna, tem estudo de viabilidade econômica de muitas áreas, assim. Eu acho que essas instituições, universidade e essas representatividades empresariais, né, a própria CI, são instituições que têm que ser parceiras do dia a dia de um prefeito, para que nós possamos realmente fazer um trabalho que vise de fato a geração de emprego e renda ao menor custo possível do imposto cidadão. Então, assim, eu acredito muito piamente que, como republicano que sou, sem vaidade, graças a Deus, assim, ouço muito conselhos, busco conselhos para errar menos. Eu aprendi uma coisa na medicina, inclusive até um colega meu me elogiou um dia assim: se eu não sei lidar com o que está diante de mim, vou procurar ajuda de quem sabe, mas o paciente, ele não vai ser prejudicado por uma ação de desconhecimento de minha parte. Você resumiu, e eu quero trazer isso para a gestão pública. Você resumiu nessa frase aí uma das coisas que eu mais fiquei encantado com o Manuel Novaes. Meus filhos nasceram prematuros, ficaram lá na UTI um tempo, né? Uhum. E quando acontecia uma coisa que a criança não está bem e tal, não vinha um médico, vinha 6 médicos. E um deles ficava ligado com o Hospital de Salvador, faziam aquela conferência, que é isso que você falou. Para salvar a vida, para salvar aquela vida. Eu não sei, mas ele sabe, ou talvez o outro sabe. Eu acho que nesse momento o orgulho não deve jamais sobressair. Dá para fazer igual, né? Dá para fazer igual, não tem como, dá para fazer igual com certeza, porque assim, uma ideia minha pode não ser a principal, a melhor, ou ela pode ser 10 mil vezes melhorada com a pessoa, com o empresário, com a pessoa que está envolvida com o Sebrae. Às vezes um palpitezinho no meio da conversa muda resolve tudo. Muitas coisas, resolve. O mais importante, estamos falando de dinheiro público jogado fora. Eu acho que as decisões da gestão pública têm que ser baseadas na eficiência e na eficácia, e não na vontade, no orgulho. Não, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, eu acho que precisa conversar. Itabuna realmente precisa que o prefeito tenha essa linha, essa tranquilidade de ouvir pessoas. Agora você falou de ouvir pessoas e eu lembrei de um ponto que é o seguinte: você está saindo sozinho com o PDT, né? Não deu para fazer coligação com outros. Como é que você vai montar seu secretariado? Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Eu tenho já uma quantidade boa de pessoas, e não é questão de partido político não, irmão. São pessoas boas, que com suas ideologias, mas eu quero montar meu time que venha defender o povo dessa cidade, que venha servir ao povo dessa cidade, independente se a quem ele serve ideologicamente.
eu já tenho, graças a Deus, na cabeça aí, boa parte da secretaria. Tem a vantagem de não precisar seguir nada porque não tem coligação, não, né? Então tem essa vantagem, você não é obrigado a dar cargo para ninguém porque não está coligado. Não, é assim, por exemplo, assim, eu não vendi a prefeitura, por exemplo, pensa aí o prefeito atual com 14 partidos. Onde é que ele vai achar tanto emprego, tanto cargo para distribuir para esses partidos? Todo mundo. A fortuna que não é jogada fora todos os dias. Por isso que saiu aquela lista lá no ano passado, no início desse ano, a lista de fantasma, que tinha vários funcionários fantasma. Esses são compromissos que ele firmou lá em 2020, né, quis, né, pegar todo mundo. E o outro candidato também da mesma forma está com 6, 7 partidos também. Eu, graças a Deus, estou com o PDT. Agradecer ao deputado Félix Mendonça Júnior, que nos garantiu o partido. Ele bancou mesmo você. Bancou e me tirou de uma armação, inclusive, entendeu? Opa, eu quero saber. Entendeu? Me tirou de uma armação, inclusive. Que armação é essa? E nos deu essa condição, realmente, de hoje estar disputando a Prefeitura de Itabuna. Não só disputando, que nós vamos vencer essa eleição. Eu quero saber qual foi essa armação. Tivemos a infelicidade de uma proposta, na época, ensaiada por ACM Neto, em Salvador, de uma pesquisa que fosse qualitativa, mas que ia fazer uma quali e uma quant, né? Mas que a quali definiria o candidato que o União Brasil ia apoiar. Mas foi uma estratégia deles lá. A gente já sabia quem ele queria apoiar muito antes disso. Então, mesmo eu saindo muito melhor na quali do que o outro candidato, a opção foi pelo candidato, não tem problema. E a gente já sabia quem ele queria apoiar. Então, assim, então me retirei, né, do... Como é que foi aquela reunião lá em Salvador, hein? Foi uma reunião estressante pra caramba, porque assim mesmo, eu decorei todos os slides, cara, tá tudo na minha cabeça aqui, entendeu? Os slides, que é assim, eu vi tudo, fiz minha análise, porque assim... Aí chegou assim e falou, você vai ter que ser vice. Não, assim, falou assim, não, ela falava, bom, fulano de tal foi melhor, eu falei, eu questionei, não foi melhor não, porque nós fomos pra quali, na quali aconteceu assim assado, então eu venço na quali. Se guiou pela... Mas aí resultado, a decisão do União Brasil foi caminhar com outro candidato, né, o capitão Azevedo, né, na pesquisa toda ele não conseguia suplantar a mim nem ao deputado, então o capitão Azevedo não foi escolhido. Na verdade, o capitão Azevedo, infelizmente, desde maio, que eu já sabia que ele não seria candidato a prefeito. Todo mundo sabia. Sabia, né? Então, assim, eu não fui, inclusive, para a União Brasil, que eu sabia que eu ia ser fritado. Que eu fui convidado para ir para a União Brasil. Não, mas eu sabia que ia ser esse movimento de Neto a gente já tinha visto lá atrás, bem lá atrás. A gente só não sabia como ele ia manejar isso, mas... Então, graças a Deus, o deputado Félix Mendonça Júnior me tirou dessa arapuca e nos deu essa condição de hoje ser candidato a prefeito. E eu dou valor, porque independente do candidato ter chance ou não, se o partido quer crescer num lugar, ele precisa ter um candidato que vá até o final. Verdade. Não é? Verdade. Tenho dúvida disso. Tanto faz se vai ganhar ou não, mas tem que marcar território. Tem que marcar território. E essa Itabuna é uma cidade grande. Não, Itabuna é uma cidade já foi a segunda melhor, mais importante geração de imposto para Salvador, décadas atrás. Não pode ser desprezada, né? Não pode. Quem quiser entrar no sul da Bahia tem que passar por Itabuna. Tem jeito. Né? Muita gente já falou aqui é quase um chavão de todo candidato dizer que não, tem que usar esporte e lazer para diminuir a criminalidade e tal, não sei o quê. A quantidade de quadras que já foi construída até agora era para ter terminado com a criminalidade a essa altura, porque eu ouço isso há 20 anos, 30 anos. Tem que investir em lazer e ocupar o menor para não ir para o tráfico. Isso. Até agora eu não vi resultado. E nego constrói quadra há muito tempo. É quase uma obrigação construir quadra, né? Verdade. Como é que você vê essa questão de o que dá para fazer para evitar que o jovem vá para o tráfico, por ser um caminho fácil, um caminho de dinheiro? Vamos lá. Vou dar um exemplo da UPA. Uma UPA você constrói ela com 3 milhões de reais, mas você gasta 1 milhão por mês para mantê-la. E aí é prefeitura. Né? Então assim, construir uma quadra... Eu lembro que o Vani recusou uma UPA. Ele disse que não ia ter como manter. Ele começou a construir 2, mas não abriu a segunda, né? Não. Até porque na verdade foi quando ele perdeu a eleição para Fernando foi que inaugurou a UPA, na verdade, né? Mas a UPA ficaram prontas as 2. Pois bem, então assim, problema construir tem recurso.
duro é manter a construção. Por exemplo, se você chegar ali no Itabuna Esporte Clube, no Itabu não, você vai ver que lá dentro, no início, tem uma estrutura ali por trás daquele muro. Sim, eu conheço ali. 3 milhões de reais foi aportado naquela estrutura. É o CREAD. Ali seria o CREAD moderno, com mais tecnologia do que o que está improvisado ali numa sede que o Rotary seria para o município no São Judas. Então ali foi enterrado 3 milhões ali. O problema é que você constrói 3 milhões de reais, mas para manter. Para manter é muito caro. Então assim, quando você constrói quadra em um bairro carente e você não faz investimento em ter um professor de educação física lá, o professor da escolinha, alguém para fomentar a atividade, fornecer o material para aquelas crianças que a família não vai poder comprar a chuteira, não vai poder comprar o shortinho, entendeu? Eu pergunto, como que você vai, eu lhe pergunto, que violência você vai acabar? Então assim, o erro dos políticos que passaram e que estão ainda é que acham construir uma quadra e jogar, tome aqui ó, se vire. Não, o poder público tem que assumir a responsabilidade de estar lá todos os dias. Então assim, a nossa pretensão é fazer estando lá e acompanhando todo esse processo. Por isso que no esporte, né, a gente quer sentar com todo o presidente de liga itabunense, com todas as escolinhas, com todos os professores que estão envolvidos em escolinhas, com donos de academia. Eu acho que é possível fazer realmente um processo de fomentar o esporte nas cidades, principalmente esporte de alto rendimento, voltar às gincanas, voltar realmente os jogos estudantis, Marcelo, que foram desprezados. Itabuna já teve muito atleta bom em várias áreas, com torneios fortes, que participaram do judô, de handebol, voleibol. Voleibol a gente foi campeão estadual com o time de Martinelli. E que cedeu os jogadores para a seleção baiana. Exatamente. Entendeu? De vários esportes. Então, assim, o que dá para fazer nessa área? O que dá para fazer nessa área é você vai fazer realmente os investimentos, você conversar com os professores, com pessoas envolvidas no esporte, de uma forma que eles façam parte desse processo junto com a prefeitura, e a prefeitura acompanhando e fornecendo os materiais. E ali, Marcelo, você pode tirar aquelas referências, aqueles com talento mais aguçado, separar e começar a fazer um treinamento específico na seleção itabunense, bancando. Por exemplo, digamos que eu tenho um atleta do meu colégio público, do Fundamental 2, está na 6ª série ali, e ele tem um destaque na natação. Aí tem um campeonato baiano, eu não mando o jovem para Salvador. Aí tem o campeonato do Nordeste, eu não mando ele para Alagoas, para o Recife. Ora, pelo amor de Deus. É desperdiçar o talento. Pelo amor de Deus, nós vamos acompanhar esses jovens e vamos bancar essas viagens. Há recursos para isso, vamos fazer. Eu tive um exemplo assim de perto, que era um rapaz que ele era ciclista, foi campeão norte-nordeste de mountain bike 2 vezes. Nunca teve 1 centavo de auxílio de ninguém. De vez em quando eu podia, eu ajudava ele em alguma coisa. O pneu furou, bora comprar outro ali e tal. Mas era assim, entendeu? E outra coisa assim, e não sei se você sabe que a palavra, ela muda muita coisa, mas o exemplo arrasta. Quando você, poder público, começa a fazer essas coisas, às vezes o pessoal privado começa, poxa, eu vou apoiar também essa luta do município aí. Você começa a conversar com a sociedade. É essa conversa do público com a sociedade e com o setor privado que dá para fazer uma parceria, cara, que ajuda muita gente. Mas tem que, como é que chama? Não é bem incentivar, é mostrar o exemplo, né? Dar Isso, o exemplo arrasta pessoas. Qual é a sua visão para a cultura? Eu tô fazendo uma pergunta bem aberta mesmo, não, assim, de propósito. A cultura de Itabuna, ela hoje se resumiu num Itapedro, né? E não é de Itabuna, porque você pagar R$1.200.000 a um cantor, 500 mil a outra, de última hora, e você desprezar os artistas locais, como nós temos visto, que passou depois de uma pandemia, que muitos ficaram desempregados. A coisa foi feíssima para os artistas. Então assim, você assim, o recurso da FIC, ele tem que ser distribuído de forma muito justa para os artistas locais. Na minha gestão nós teremos festa, mas vamos ter festas com artistas locais, regionais, estaduais. Tem excelentes cantores de forró, meu irmão, na Bahia, até porque eu sou do sertão. Eu sou do sertão, e lá realmente você não traz
Você não fica trazendo o El Safadão, não. Ao contrário, você tem cada cantor retado aqui. Ainda é assim lá? Oxe, você pode ir lá em São Domingo, meu irmão, é um forró maravilhoso. E não faz feio pra nenhum forró no Brasil. As pessoas se divertem, dançam muito. Assim, na nossa gestão terá a festa, assim. Mas, agora com custo baixo. Não importa quem é o artista, não. O pessoal quer a festa. A festa, quer dançar isso, ali. quer dançar. E aqui a gente tem Cacau com Leite, a gente tem Forró do Caruá, a gente tem Originais do Forró, a gente tem Mel do Forró. A gente tem muito artista muito, bom. muito, de muito. alto nível aqui. Outra coisa é trabalhar também com... Itabuna precisa Itabuna precisa realmente de um local para que os artistas possam estar lá, fazendo a sua arte e vendendo no local. Esses dias eu estava ali no Café Pomali, que é o Senadinho, Sim. e estava olhando um rapaz trabalhando com a massa, com argila, fazendo um busto. Ali. Aí eu pensei, Itabuna precisa de um local para esse rapaz estar lá, para aquela mulher que está... central de arte. Isso, uma casa do artesão, para ele possa ter o box dele lá, fazer a arte e vender. As mães que estão no crochê, as mulheres que estão envolvidas com pintando pano de prato, fazendo doces regionais. Esse pessoal precisa ser arte. Isso é arte. Precisa estar no local. Uma outra coisa importante também é trabalhar com as fundações, com os projetos. Existem muitas pessoas que têm projeto Itabuna nessa questão da arte, que precisa ser chamado para uma conversa. Eu tenho, só não tenho patrocínio. Eu tenho um monte de projeto. Aí, tá vendo? Tem que sentar com pessoas também como você, para a gente fazer, para que esse recurso da FIC apoie esses projetos. Nós não vamos gastar dinheiro com quem vem aqui e leva 1 milhão para seu estado. Você não pagaria 600 mil para o Edson Safadão, né? Jamais. Quem quiser trazer o Edson, traga particular, porque o município jamais gastará O dinheiro. que você acha dessa ideia que foi feita esse ano de um grupo de empresas bancar uma das atrações caras? Nesse ano eu não me lembro quem foi. Foi Gustavo Lima. Isso. E Ivete Sangalo. Isso. O que você acha dessa ideia de fazer parceria com as empresas para trazer uma ou outra atração grande, sem mexer no projeto de usar os regionais, né, que eu digo? Primeiro que eu não acredito que isso aconteceu, de fato. Não? Eu não. Isso eu comparo isso com a abertura do São Lucas, a mesma mentira, entendeu? Até porque, vou te falar uma coisa aqui, quantos albergues estão passando fome os idosos? Por que as empresas não vão doar 1 milhão de dinheiro para os albergues? Né? Eu vou entrar nessa área aí social daqui a 1 segundo. Estaremos Vai preparados. daí, Paulinho. Vamos fazer aquele bloco extra que eu vou fazer com todos, tá? Morena FM. Mesa pra dois. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois. A gente estava conversando aqui de cultura, né? De festa e tal. Eu queria abordar uma coisa aqui, que é o seguinte. Você na campanha, você acha que essa campanha ela tende a ir até o final, uma campanha respeitosa, tranquila, ou você acha que os ânimos vão se acirrar aí na reta final? Eu acredito que os ânimos vão se acirrar, porque nós estamos falando de um prefeito que está usando um poder econômico muito grande, que quis comprar todo mundo, quis ganhar no WO, quis sair só ele mais outro como candidato, né? Por exemplo, eu não era para estar sendo candidato hoje, pela luta que esse prefeito travou contra mim, levou republicanos, aliás, comprou republicano na verdade. Foi por isso que você saiu de lá? Foi, e o republicano quis me vender junto no pacote. Quer dizer, você não ia poder ser candidato por lá? Seria vice dele. A proposta era essa. Vice dele. Não, o prefeito teve a indecência de perguntar, bota na mesa o que é que você quer para ser meu vice. Na casa dele. Aliás, ele fez isso em 2020. Ele me dava... Deu uma graça, né? O que você quer para ser meu vice? Na cadeira de prefeito. Não, mas eu falei, eu quero ser prefeito de Itabuna. Se você quiser ser meu vice... Você renuncia um mês depois da eleição. Isso, assim, então, na verdade, assim, você já começa aí o modus operandi do prefeito. São 14 partidos, tentou tomar todos os partidos possíveis, não deixar ninguém com partido, né? O outro lado também queria sair candidato de qualquer jeito, né? E eu, que fui candidato em 2020,
Plantei minha sementezinha lá, com muita simplicidade, gastando R$42 mil, sem só Deus e os amigos nos abençoando ali, entendeu? E tive 7.498 votos. Nessa eleição tem dinheiro do fundo partidário, porque assim, a gente tá bancando um fundo de 6 bilhões e a gente não sabe o que chega pro candidato. Vai chegar, o nosso vai chegar. Eu consegui que minha conta ficasse pronta ontem. O PDT vai dar um dinheiro de respeito pra você poder fazer assim, eu espero que seja porque pelo menos... tem não sei quantos milhões, né? Então assim, o deputado Félix Mendonça disse que vai nos dar o valor integral do fundo partidário. Que eu não sei se é 740 mil, é 680 mil, algo assim. Mas entendeu? Ele garantiu que vai dar. Ele garantiu que nos daria o valor integral. Então, assim, eu acredito que à medida, por exemplo, eu estou andando nas ruas, Marcelo, as pessoas estão abrindo as portas para o doutor Isaac Nery. Tá lindo demais. Não tem porque não abrir, né, Isaac? Tá porque, lindo assim, demais. Pessoas que são legais, são gentis, são normais, não tem porque não abrir porta. Então assim, então as pessoas estão... a senhora fala, doutor, quando eu ouvi o barulho, eu fechei a porta. Mas quando eu ouvi o seu nome, aí eu vim lhe cumprimentar, lhe conhecer. Porque eu sou ainda desconhecido para muitos itabunenses. Verdade. Né? Então assim, então nós estamos nos fazendo ser conhecidos agora. Eu já sei sua opinião sobre Augusto. Então eu vou perguntar a sua opinião sobre Pancadinha. Bom, pode perguntar. Ou Pancadão da FEI, como eu chamo ele no Jornal Região. Você acha que Pancadinha teria condições de administrar Itabuna? De forma alguma. Itabuna é uma cidade de R$1 bilhão por ano, quase. De forma alguma. Inclusive, ele deu uma entrevista aqui no Conexão Morena, 3 dias depois, 4 dias depois, que Geraldo Simões deu apoio a ele. Ele disse que estava aprendendo gestão com o Geraldo Simões. Em 4 dias. É um curso então, assim, intensivo. Você entende assim? Eu entendo assim, eu entendo que o deputado, qualquer um sonha em querer fazer algo pela sociedade, eu entendo. Eu entendo que... Mas ser vereador é uma coisa, ser deputado é uma Agora coisa. Você acha? Mas ser prefeito é uma responsabilidade muito grande. Ser prefeito significa que você precisa ter ações para garantir o futuro da cidade, associado com a garantia da vida, com a educação com saúde de qualidade. Então, você não pode querer ser prefeito de uma cidade sem ter o mínimo conhecimento nessas duas áreas, saúde e educação. Porque você precisa, mas vou colocar técnicos. Não existe. Você precisa ter um mínimo para cobrar do técnico. O técnico, entendeu? Como em qualquer empresa, o dono tem que saber tudo que o técnico sabe fazer para cobrar. Para cobrar, para saber cobrar também. Com certeza. Então, assim, eu entendo que o deputado deveria se preparar. Assim, o deputado escolheu a música. Agora você acha que é certo o cara ser eleito para 4 anos e largar no meio, seja qual for o candidato, seja qual for o cargo? Porque assim, o eleitor deu 4 anos de mandato para a pessoa. Aí a pessoa larga no meio. Assim, não é uma crítica, assim, eu não tenho nada contra. Eu não estou falando só de Pancadinha, estou falando de geral, qualquer isso acontece no Brasil todo. No Brasil todo, assim, eu entendo assim que a cidade de Itabuna, por exemplo, ficou um hiato aí sem deputado. Exato. Beleza? Porque o prefeito que aí está foi derrotado na eleição de 2018, então ficamos um hiato aí sem deputado. Então esse era o momento do deputado Pancadinha liderar um grupo de pessoas, que no caso na época eu tive até essa conversa com ele no ano passado, em fevereiro, na casa dele. Eu pedi para ele liderar, eu, Guinho, Capitão Azevedo, e quem despontasse melhor em pesquisa, na aceitação popular, ele apoiaria. Porque eu entendia... Pra gente continuar com a voz lá na Assembleia. Com a voz na Assembleia. A gente sabe que a cidade que não tem voz na Assembleia, ela fica sem um monte de coisa. Não tem representatividade. Não adianta dizer, mas tem um deputado que é amigo. Não é essa. Não adianta. O deputado da cidade, esse sim que defende a cidade, entendeu? Então, assim, eu entendi dessa forma assim. Por isso que eu tive a conversa com ele. No meu entendimento, realmente, o deputado teria que concluir o mandato dele de 4 anos, já que ele deu sorte, com 2 anos de vereador, conseguiu a proeza de ser deputado estadual. Então deveria realmente concluir o mandato e vir para uma reeleição, e nesse período de reeleição ele aprender gestão, matricular no curso de economia, no curso de administração, até porque tem faculdade hoje, Marcelo, que você não precisa fazer vestibular, é só se inscrever e você estuda, né? Então assim, eu entendo dessa forma que o deputado poderia ser, nesse período fazer um curso, estudar para vir mais preparado, né, em 2000 e manter nossa representação lá, né? Com certeza. Ô Isaac, você falou de educação, né? Quais são os seus projetos para a área da educação? Porque assim,
Educação, você tem um currículo que é obrigado a ser seguido, né? Que eu acho muito falho. Muito mas falho. É um problema. Eu, quando estudei no Colégio Estadual de Itabuna, eu tive o melhor ensino que eu tive na vida. Aquela escola. Saí daqui para um colégio particular em São Paulo e cheguei lá no mesmo nível que o pessoal estava lá. Como é que a gente perdeu isso? Olha, cara, me arrepio todo assim, Como é que a gente perdeu isso, Isaac? Eu acho. E como é que a gente melhora isso? Eu vou comparar com as escolas militares. Sim. Você vê que a escola militar tinha o mesmo nível da escola pública. A escola militar continuou com os mesmos níveis até hoje e a escola pública só perdeu. Isso é a mão suja, podre do político. A realidade é essa. É a mão suja e podre do político. Porque ele destruiu a escola pública e o que nos parece a intenção é justamente formar um povo que não tem assim a menor capacidade de ler e interpretar aquele está lendo, ou sair realmente, né? De raciocinar, de pensar sobre votar ou não votar, analisar o candidato ou não, analisar realmente que profissão você vai seguir. Então assim, eu acredito que a falha foi nesse sistema aí e nós precisamos resgatar isso. Agora, o que dá para fazer a nível municipal? Porque, por exemplo, a nível estadual, lá em São Paulo, o Tarcísio de Freitas mudou o currículo para reforçar aulas de matemática e português. Isso. A nível municipal dá para fazer alguma coisa assim, não? Dá sim. E eu quero acrescentar educação financeira e economia no Fundamental 2. Eu acho fantástico. E vamos acrescentar. Eu acho muito essencial. Importantíssimo que as nossas crianças aprendam já a gerir sua mesadazinha que o pai dá, que muitos pais dão, né? Ainda no Fundamental 2. Que é aquele período até a 8ª série antigamente. Tem criança, né? Que não sabe pegar troco. Não. É horrível isso. Verdade. Então assim, e outra coisa, nós vamos premiar estudantes dessa cidade em matemática, em leitura, em português. Vamos incentivar dessa forma. Entendeu? A criança não sabe geografia, não sabe história. Não. Aí dizem que se você não sabe história, você está fadado a repetir, né? Uma coisa interessante que nós temos visto, por exemplo, assim, essa gestão fechou várias escolas e acumulou alunos em quartos. Porque alugou casas e botou em quartos. Não teve nem a decência de colocar um aparelho de ar-condicionado para dar pelo menos um confortozinho a esses estudantes. Porque uma mãe na Nova Itabuna, a gente estava filmando, ela veio indignada para dar entrevista para a gente. Nós nem pedimos a ela veio indignada. Meu filho está estudando aqui nesse prédio aqui, ó, né, nessa casa alugada, e a escola aqui se reformada desde 2021. Ela disse, no calor, doutor, eu vim buscar meu filho, porque senão ele desmaia em sala de aula. Essas foram as palavras dessa mãe. Então assim, você vê o desprezo desses políticos de mão podre, né, para com a educação. O ano que vem vai chegar a mais de 100 milhões de reais do Fundeb para a cidade de Itabuna. Só do Fundeb. Só do Fundeb. Nós vamos gastar esse recurso construindo creches, vamos construir escolas modelo nessa cidade para justamente os alunos carentes possam se apaixonar cada vez mais pela escola que ele está indo frequentar. E mais ainda, queremos professores engajados nessa coisa de melhorar o IDEB Itabuna. Nós vamos perseguir o IDEB 6 em 4 anos, Caboclo. IDEB 6? Em 4 anos. Tá corajoso você? Vamos, eu estou. E eu tenho esperança que vamos conseguir. Pode crer. Ó, a gente está chegando no fim do tempo, a gente tem 2 minutos, né? Então eu vou deixar para você falar do que eu não lembrei de perguntar, porque é lógico que não dá para esgotar tudo em 1 hora, né? E reiterando que depois das eleições, dependendo do resultado, a gente vai conversar de novo sobre a questão da saúde, porque você tem ideias muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente voltar a conversar depois. Sem problema. Então, o candidato Isaac tem o tempo aí para fazer suas considerações. Obrigado. Eu quero falar para você, mulher. Sabe, Marcelo, a mulher hoje é uma grande mão de obra, porque muitas mulheres hoje são pais também. O que falta em Itabuna hoje é um programa de incentivo, primeiro de formação dessa mulher em um curso técnico. Exemplo, Itabuna hoje não tem um local específico, porque você sabe que a área que mais cresce no Brasil é a área de serviço. Sim. É a que mais emprega também, né? Então você não tem um curso de gastronomia na cidade para essas mulheres. E depois de formada, uma linha de crédito para que ela possa pegar o seu recurso e comprar o liquidificador industrial, aquela batedeira de bolo industrial. Tem um impulso para o início da coisa. Para o início da coisa. Então assim, a juros zero. Então assim, eu quero trabalhar esse projeto com as mulheres de Itabuna, dar esse incentivo, e pode haver parceria com empresas como Nestlé.
entendeu? Que fornece inclusive até o material para que essas mulheres possam ser formadas nessa arte da culinária, na área gourmet, e dar a elas esse incentivo, não só a área de cabeleireiro, e outras áreas também que elas possam realmente vir, a área de computação, inteligência artificial. Tá bom, tem uma carência grande de coisas básicas, eletricista, marceneiro. Sim, e isso também. Rapaz, eu vi esses dias uma mulher assentando o bloco, meu irmão. Eu fiquei assim apaixonado, assim, meu Deus do céu, coisa linda assim. Outro dia, olha, eu me surpreendi vendo uma mulher motorista. Eu falei, meu Deus, uma mulher motorista de caminhão. Motorista eu já vi, né? Mas eu não tinha visto uns 2 anos atrás. Eu fiquei assim apaixonado. Eu acho que essa mulher precisa realmente desse apoio, entendeu? E assim, e basicamente o que eu queria falar, que você me perguntou, foi essa questão da mulher, da inserção da mulher no nosso projeto, entendeu? Que a gente vai ter nessa cidade. Entendeu? Bacana, rapaz. Olha, gente, eu gostei muito do papo com o Isaac. Eu já tinha conversado com o Isaac, então o papo com ele sempre é bom, né? Eu espero que tenha dado para você conhecer um pouco melhor o Isaac, que ainda é um dos menos conhecidos dos candidatos, né, do público em geral. Espero que você tenha percebido como o Isaac é, o que ele pensa, o jeito dele. E aí, no dia lá, você vota quem você quiser. Mas eu acho importante que você conheça cada candidato. Eu vou tentar trazer todos, não sei se dá. Mas Isaac está aqui. Isaac, muito obrigado por você ter vindo. Tá? Eu adorei o papo. Eu espero que o pessoal que está ouvindo, inclusive fora de Itabuna, o cara está na China ouvindo sobre a eleição de Itabuna. Calma, pelo menos você está ouvindo um papo legal, né? Verdade. Obrigado, viu, Isaac? Obrigado, eu que agradeço a você, a seu público aí, ao nosso amigo aqui que está na sonoplastia, Paulo Brito. E Deus abençoe vocês. E amanhã à noite, esse papo vai estar como podcast na página da Morena FM, morenafm.com. Eu coloco lá, que vai para o Spotify também, vai para o YouTube, vai para um monte de lugar. Muito maravilha. Deus abençoe a você também do Instagram aqui, Dr. Isaac Neri. Obrigado por nos acompanhar aqui nas redes sociais. Semana que vem, não sei ainda, mas deve ser outro candidato. Vai daí, Paulinho. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.